O deputado Felipe Mota falou na tribuna da Assembleia nesta semana sobre a proposta orçamentária encaminhada à Assembleia pelo governador Eumânio de Freitas. Essa proposta orçamentária deve ser aprovada, terá que ser aprovada pela Assembleia até o último dia de sessão ordinária deste ano, porque ela começa a virgir, a valer, a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Como nós havíamos destacado no blog também, no nosso blog, a proposta orçamentária do governo do Estado há uma previsão de o Estado do Ceará arrecadar em 2024 um montante de 37 bilhões e 300 bilhões de reais. Isso é uma previsão. Deus queira que ela se concretize. Mas, na própria mensagem, em apenas 3 rubricas, em 3 contas, o governo tem uma despesa fixa. Arrecade ou não, ele terá que pagar essa despesa. 3 rubricas. Com o pagamento de pessoal, 19 bilhões de reais. O governo terá de pagar ao funcionalismo estadual no ano de 2024. O governo vai gastar para manter a máquina funcionando, pagar luz, pagar telefone, pagar água, pagar combustível e outras despesas. Ele vai gastar 11 bilhões e pouco. Só dessas 2 rubricas, o governo vai gastar despesa fixa, 30 bilhões de reais. E o governo vai gastar mais 1 bilhão de reais com o pagamento de juros, só os juros de parte da sua dívida. Ele não está amortizando nem um centavo da dívida. Ele está pagando só os juros, 1 bilhão. Então, em 3 rubricas, o governo já vai gastar, tem uma despesa fixa de 31 bilhões. Restam apenas 6 bilhões de reais para o governo custear a educação, a saúde, a segurança e os outros serviços essenciais que ele deve à população. O deputado Felipe Mota foi além dessa avaliação, dessas 3 rubricas, e fez um estudo detalhado, muito eficiente, com relação à perspectiva da economia do Ceará em 2024. Qual é ela, deputado? Nós ficamos muito preocupados quando nós recebemos a mensagem orçamentária da casa. Nós temos um comprometimento orçamentário que demonstra que o estado do Ceará está no amarelo. E nós precisamos ver o que aconteceu anteriormente para nós chegarmos nesse orçamento. O estado do Ceará já aprovou um financiamento para amortização de juros nessa casa, no início do mandato, em fevereiro, de 900 milhões de reais. O estado do Ceará chega também com uma mensagem onde aumentou em 2% o ICMS, que é a alíquota arrecadatória do nosso estado. Se você somar essas 2 definições, demonstra que o estado do Ceará teve que emitir documentos fiscais para poder ter uma sustentabilidade orçamentária no ano de 23, com os 900 milhões, como com o ano de 2024, que será o orçamento que será acompanhado, trabalhado, fiscalizado e votado aqui na Assembleia Legislativa. Mas me preocupa porque o IBGE essa semana, ele divulgou que 15% da população cearense está na extrema pobreza. Nós temos o FECOP que fará 20 anos, agora dia 26 de novembro de 2023. O FECOP é o Fundo Especial de Combate à Pobreza. Fundo Especial de Combate à Pobreza, que foi instalado ainda no governo Lúcio Alcântara. E nós perguntamos, será que esse tempo do FECOP, esses 20 anos, com os investimentos paralelos que eles foram feitos, ele reduziu a pobreza do estado do Ceará? Porque a pobreza do estado do Ceará vem crescente. O que nós ficamos preocupados é que estão fazendo políticas públicas
com orçamentos paralelos, como o FECOP, onde deveria servir exclusivamente para o combate à pobreza, com políticas públicas de combate à pobreza verdadeiramente. Então, tudo isso está transformando. Nós tivemos aqui uma sessão agora, respeitando que o patrimônio histórico está interligado ao Fundo de Direito Difuso. Nós tivemos uma concessão do Ministério Público que concedeu ao Estado o valor da reforma dos direitos difusos. Mas será que também nós não poderíamos ter a concessão para uma verba ou uma rubrica orçamentária em relação ao transtorno do espectro autista? Então são coisas que nós temos que perguntar aos governos. Aqui não quero fazer uma meia-culpa ao governador Elmano. Aqui o que eu quero é discutir. É que os secretários do governo Elmano estejam preparados para discutir com os deputados. Vamos acabar só com políticas direcionadas e politiqueiras. Vamos acabar com essa discussão. Vamos acabar com essa discussão de vamos colocar só uma brinquedopraça, vamos entregar só uma areninha. Isso aí são políticas públicas localizadas. Nós precisamos pensar no Ceará com uma metodologia de crescimento, de política de Estado. Nós temos diversas dificuldades para resolver na segurança pública, no emprego, no aumento do investimento e do desenvolvimento industrial do Estado do Ceará, do agronegócio. Nós precisamos pensar num agronegócio onde nós consigamos produzir mais com bem menos gasto nas nossas terras, que por muitas vezes são torrões, sem ter uma qualidade de chuva necessária. Nós temos uma máxima de 800 milímetros anuais. Então, nós precisamos ser mais técnicos. Eu passo para vocês. Eu espero um Ceará mais técnico. Eu sempre busquei os melhores técnicos. Nós temos grandes técnicos no estado do Ceará. O IPES poderia estar dando uma solução gigante ao FECOP. Se nós pegássemos a Secretaria de Planejamento, mas que nós colocássemos o IPES, que é interligado à Secretaria de Planejamento, para poder fazer esse acompanhamento do FECOP e saber esses comparativos, se política A atendeu ou não, seria o grande lance. Seria a hora onde a imprensa teria transparência, onde os deputados teriam transparência, onde os prefeitos aceitariam que as políticas públicas que deveriam ser feitas dos seus municípios seriam aquelas políticas direcionadas ao combate à pobreza, e não chegar para o governador e dizer: governador, eu prefiro asfalto do que uma creche onde vai se alimentar 300 crianças. Eu prefiro uma urbanização turística, e eu sou um homem do turismo, do que nós reformarmos 10 unidades básicas de saúde no município pobre. Agora é o momento do nosso primeiro intervalo. Fica aí que voltaremos já. Fique agora com a segunda parte da nossa entrevista com o deputado estadual Felipe Mota. Deputado, o senhor falou em 15% da população cearense da extrema pobreza. Isso significa mais ou menos 1,5 milhão de cearenses. Essa extrema pobreza é aquela pessoa que não tem o mínimo para ter uma alimentação, um almoço, um jantar, um café, todos os dias. Essa é a definição do pessoal que está na extrema pobreza. Em resumo, são os miseráveis. Bom, é evidente que esse resultado dessa pobreza imensa no estado do Ceará não é do governo Elmano. O governo Elmano ainda não completou um ano. Ele não tem culpa disso. Ele tem culpa se deixar isso se aprofundar. E é preciso que o governo, no meu entender, venha a pouco dizer: olha, a situação do Estado é calamitosa. Por isso é que nós temos um orçamento desse que, em 3 rubricas, gasta quase 90% do orçamento. Quase 90% do orçamento. O que se fazer com 10% disso? O governo, o senhor frisou aí, conseguiu aumentar aqui na Assembleia a alíquota do ICMS. É o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que nós pagamos no alimento que compramos, nos serviços que compramos
no combustível que utilizamos, nos carros, quem tem, no telefone, quem tem, e assim por diante. Ele conseguiu aumentar em 2%. Hoje a alíquota é 18%. E a alegação do governo é que o governo, o Estado, aliás, todos os estados, perderam a arrecadação porque até o ano passado eles exploravam na cobrança do ICMS, sobretudo de combustíveis e energia, né? O Ceará cobrava 30% de ICMS na energia e no combustível. E isso, por conta de uma lei complementar, de iniciativa que é do deputado cearense, o deputado federal Danilo Forte, caiu para 18%. Mas esses 2% serão suficientes para garantir ao erário manter os serviços públicos essenciais que ele nos deve? Eu estou com a seguinte visão do governo Elmano. O governo Elmano está acreditando que o governo federal possa vir melhorar com a reforma tributária e faça alguns reparos financeiros para ele e daqui ele consiga fazer um caixa para suportar os anos seguintes, que eu digo 25 e 26. No ano de 2024 ainda vai ser um ano de vacas magras para o país. A reforma tributária ela vai ter que passar por ajustes para isso chegar lá na ponta financeira dos estados e dos municípios. E o governador antecipou, fez logo esse ajuste para ele não atrasar a folha de pagamento, para nós não deixarmos hospitais regionais com as suas folhas de pagamento, por muitas vezes em atraso, por 2 ou 3 meses. Então, o governo, ele tentou e acendeu a luz amarela. A luz amarela do governo do estado do Ceará já está acesa há muito tempo. Só que eles não podem admitir isso. Se eles admitirem isso, vai ter um problema institucional e partidário entre eles. Agora, a transparência para o povo cearense, para a imprensa e para os parlamentares, sejam deputados, vereadores, deputados federais, é que não consegue chegar. Nós nunca conseguimos chegar em números rasos. Quanto é que foi investido nisso? Quanto é que isso atingiu verdadeiramente a população? Essa dificuldade nós já ainda temos. Deputado, o senhor falou aí desses recursos do Ministério Público que o Estado está recebendo para fazer uma reforma no Museu do Ceará. Esses recursos do Ministério Público são de um fundo especial criado já há uns 10 anos ou pouco mais disso, sob a alegação do próprio Ministério Público, que eu sou testemunho da pressão que os representantes do Ministério Público fizeram na Assembleia para a criação desse fundo. Significa dizer, para abastecer esse fundo, que todos nós cearenses que procurarmos um cartório, um tabelionato, que são aqueles cartórios que prestam serviços como passar uma procuração, o registro de uma firma, a transferência de um imóvel, o registro de um documento qualquer. Todos esses serviços nós pagamos, além das custas do cartório, 5% a mais, que é para esse fundo do Ministério Público. Não pagamos só isso, pagamos também 5% para o fundo que tem do Tribunal de Justiça e um percentual também para a Defensoria Pública. Esse percentual da Defensoria Pública foi criada no ano passado ou no ano atrasado. Bom, esse recurso que o Estado está tomando do Ministério Público é uma quantia irrisória. Embora pareça ser muito dinheiro para nós pobres, e realmente o é, 4,5 milhões de reais, mas para o poder público e para o rico, 4,5 milhões de reais não representa quase nada. E se o Estado precisa desse recurso, depois de já ter tomado emprestado os recursos do Fundo de Previdência Estadual para assegurar o caixa do erário, para garantir o erário, isso significa dizer que nós estamos além da luz amarela, deputado, ou não? Primeiramente, eu quero elogiar o Ministério Público por ter feito essa ação, de ter emprestado o Fundo de Direito Difuso, porque ele poderia ter deixado lá para algum investimento. E você vê que o Ministério Público, que eu tive com o procurador Manuel Pinheiro, ele não para de
inaugurar novas sedes do Ministério Público, foi inaugurada agora a nova sede com 200 promotorias, eu tive lá. Isso é importante para um poder que faz a fiscalização. É o maior parceiro da oposição, é o Ministério Público. Agora, o governo ter que pedir esse recurso para poder fazer uma reforma de um museu é o sinal que eu acho que está o caixa do Estado do Ceará não vai legal. Eu acho que está além da luz amarela. Ele já passou um pouco da luz amarela, está tentando regular, mas eu vejo com bons olhos uma situação. Eu espero que com toda essa força que o Lula teve no Ceará, que o Camilo hoje é o ministro do Lula, um dos melhores avaliados, apesar de não estar na média. É bom dizer isso para o cearense. A última pesquisa saiu ele e a Simone Tebet com 5,4 citações, ou seja, em qualquer colégio eles estavam de recuperação. Mas está bem avaliado no Nordeste, acho que eles abram o olho. A recuperação dos colégios ainda é 6. É 6. Então tem colégio que é 7, né? Mas para não relatar o nome das escolas. Mas nós precisamos colocar isso aos cearenses. O Estado está na luz amarela e nós torcemos que o governo federal melhore o seu caixa para poder salvar as políticas públicas daqui, para que o governo retorne a uma qualidade fiscal preocupante. Com todo empresário que a gente conversa hoje, os empresários, por muitas vezes, eles têm medo de retaliações governamentais, mas todos eles estão preocupados com os investimentos que estão feitos no estado do Ceará. O comércio está preocupado com a falta de recurso, de dinheiro, estou dizendo de dinheiro para o pequeno, para comprar uma sandália japonesa, para comprar uma blusa, para comprar uma calça, para comprar um tênis para o seu filho. Está todo mundo reclamando. Não tem dinheiro no mercado. Por quê? Economia parada, a inflação, graças a Deus, ela está mantida, mas se continuar do jeito que está, com 2 guerras em 2 regiões, né? Em 2 continentes, isso pode começar a contribuir. Você viu que nós éramos frágeis quando nós tivemos uma pandemia. Nós demonstramos que tinha um Estado frágil, né? Foram feitos investimentos, foram endividados e isso agora tem que ser recuperado ao longo do tempo. E não se recupera com 1 ano, não se recupera com 2. Foram diminuídas políticas, teve pessoas que perderam algum recurso que seria para algum programa lá na ponta e isso precisa ser recuperado. Vamos agora para a nossa última pausa. Fica aí que voltaremos já. Confira agora a última parte da nossa entrevista com o deputado estadual Felipe Mota, do União Brasil. Hoje nós estamos falando de hidrogênio verde como a energia do futuro. Mas eu sou um pouco mais velho e lembro muito bem que na década de 60, o governador Virgílio Távora, um dos maiores políticos que o Ceará já teve, falava diariamente, tanto quanto se fala hoje de hidrogênio verde, da exploração da mina de Itataia. E naquela época não se falava em fosfato, se falava no urânio, que era a riqueza do mundo. As usinas termoelétricas, o mundo rejeitou o urânio. Mina de Itataia continuou lá como está. Agora se fala na exploração do fosfato, retirando lá do urânio, que é uma riqueza hoje que o mundo reclama para a produção de fertilizantes, sobretudo aqui no Brasil. Nós importamos muito fertilizante para garantirmos a produção do agro que nós temos e exportamos para o mundo. Eu comparo uma coisa com a outra. O discurso do Virgílio e dos cearenses daquela época, da exploração do urânio, que era a riqueza do momento, com o discurso de hoje do hidrogênio verde, que será a riqueza do amanhã. Será que amanhã nós não teremos uma outra energia mais fácil do que o hidrogênio verde, como tivemos em relação ao urânio? O urânio ficou de fora. Será? Isso é uma indagação. Nós tivemos... Para encerrar, o senhor fica com a palavra. Eu vejo
Se nós trouxermos da década de 60, pela sua experiência, para 2023, nós tivemos... Já se vão 60 anos. 60 nós temos o urânio, né? Nós tivemos um período de reindustrialização, mas nós tivemos bem recente a questão da Petrobras, no estado do Ceará, dizendo que nós teríamos uma refinaria. Né? Foram lançadas 10, 15, 20 pedras fundamentais, foi feito um esforço, foram modificadas estradas, foram modificadas áreas urbanas para poder se ter esse crescimento da refinaria. E ao final os cearenses ficaram só na pedra fundamental e no descerramento de placas. Né? A refinaria não veio para o estado do Ceará. Como não veio... Para o Maranhão. Como não veio o núcleo da produção de navios. Exatamente. Então, nós precisamos ter exemplos. Vamos buscar esses exemplos. Será que os erros que aconteceram na refinaria, nós estamos cometendo os mesmos erros no hidrogênio verde? Será que nós estamos fazendo os mesmos memorandos? Será que nós estamos, por muitas vezes, aumentando as despesas do Banco do Nordeste por conta desses investimentos futuros? Será? Então, são perguntas que nós temos que fazer para o mercado privado. Qual o tipo de parceria que vocês querem com o Ceará? É para dar emprego? É para gerar renda? É exatamente para colocar e mudar esses números do estado do Ceará? Vocês estão precisando de pesquisa? Vamos pegar o nosso IPES, vamos juntar o IBGE, vamos pegar os grandes cérebros da área da energia renovável no Brasil. Então isso precisa ser construído. Só discursos vazios, estamos fazendo isso, foto, memorando e nada acontece. Eu estou aqui numa cobrança muito forte ao governador. O governador prometeu para o maciço de Baturité uma indústria de tratores da Bielorrússia e prometeu também, em campanha, no seu plano de governo, o hospital regional do maciço de Baturité. Então, quando eu vejo essas despesas acontecendo, Edson, eu fico perguntando, será que vai ter dinheiro para ele honrar esses compromissos do que ele prometeu no plano de governo dele? É só um agradecimento a você, porque com você eu aprendo. Eu busco as informações do passado, sempre eu gosto de fazer isso contigo. Eu busco as informações do passado e trago um pouco para essa constância do presente, para a gente errar menos. É só isso. Nós precisamos ouvir mais, escutar os cérebros, a experiência que nós temos no nosso estado. Nós temos grandes técnicos. Se eu passar aqui falando, eu vou passar o dia dizendo quem são os bons em cada área do estado do Ceará. E tu sabe, por muitas vezes esse cara está em casa. Esse cara poderia estar numa academia. Por que é que o governador não pega aquele centro de formação olímpica e não monta aquilo ali como se fosse um QG, o cérebro de políticas públicas no estado do Ceará, para dar formação e qualificação a servidores públicos de todo o estado, para humanizar mais o serviço, para, em vez de ficar aquilo fechado como um brutamonte, um elefante branco, não ser feito nada. A gente tem que usar as estruturas que nós temos para fortalecer o estado. Tem que acabar com essa história de pensar o estado em estar num ar-condicionado com um motorista e um carro fora de uma secretaria para levar para casa. Deputado, eu gosto de ouvi-lo quando o senhor, especialmente quando o senhor fala na pesquisa, os técnicos que nós temos. Mas quando se começa a discutir essas coisas, como por exemplo o hidrogênio verde, aí nós esquecemos algumas outras coisas que acabamos perdendo. Nós tínhamos lá, nessa década de 60 e até mais 80, um celeiro de formação de técnicos para o Brasil, lá no Banco do Nordeste do Brasil, BNB. Foi de lá que saíram todos os técnicos que mudaram a administração pública do Nordeste, a partir do Ceará. Passou a ter um planejamento, e esse planejamento foi feito com técnicos do Banco do Nordeste, embora tivéssemos uma cabeça que veio lá de fora, trazida pelo próprio Virgílio Távora. Mas o ETEN desapareceu do Banco do Nordeste. Como desapareceu? Os Plamegs não existem mais, Não né? existem mais. A Bahia cresceu por conta dos técnicos formados aqui no Banco do Nordeste. O Pernambuco, idem, também dos técnicos. Hoje não temos. Temos com uma determinada limitação.
e isso traz um prejuízo imenso ao Estado. Deputado, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado e sempre aqui aberto para nós dialogarmos sobre o Estado do Ceará, do que for necessário. Muito obrigado. Agradecemos a todos pela audiência no nosso programa de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.